João, capítulo de número 19, versículo de número 30, está escrito: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Toma assento, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É isso aí mesmo. Continua dedilhando bem suave, que vai ser bênção para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estava desde ontem pensando em algo da parte do Senhor para estar passando para a igreja. E o Senhor colocou no nosso coração esse episódio, o grito de Cristo no Calvário. O grito do Calvário. E entendemos que aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo que está consumado, está concluído aquilo que era projeto do Deus Todo-Poderoso no que diz respeito ao processo da salvação, da redenção da humanidade, estava sendo concluído para a glória do Senhor através da pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Mas para nós entendermos esse grito do Calvário, é importante nós pensar um pouco na história da palavra do Senhor. A palavra vai dizer que no Antigo Testamento, mais específico, no livro de Levítico, vai estar estabelecendo a respeito das leis do sacrifício, aonde cada família de Israel, uma vez por ano, subia a Jerusalém para sacrificar, para cultuar, para adorar ao Senhor. E era regra toda a família levar um cordeiro, um cabrito, para sacrificar ao Senhor. E o processo, a cerimônia, o ritual do sacrifício, quando chegava a sua vez, aquele moço, aquele pai de família, colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal e no ato simbólico, as culpas daquela família, a culpa daquela pessoa era transferido para aquele animal simbolicamente. Aquele animal, ele era morto, o seu sangue era expandido sobre o altar, a sua carne era queimada como sacrifício. Aquela família recebia o perdão dos pecados naquele momento. Mas depois daquele culto, depois daquela festividade, eles iriam para suas casas glorificando, exaltando o Senhor, mas eles já tinham por obrigação preparar o cordeiro para o ano seguinte. Passava-se o ano, no próximo ano era o mesmo processo, levava-se um cordeiro novamente, botava-se a mão e um ato simbólico seria uma transferência de culpa do ser humano, do homem, para aquele animal seria morto pela culpa daquele homem. E passou anos e anos, todos os períodos das leis de Moisés, foi assim e era assim em todas as famílias daquela época. E aí diz a palavra do Senhor, quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo aparece no cenário, quando ele apresenta-se a João Batista para ser batizado, João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. 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 Pense comigo, crente. Agora não era mais necessário aquele sacrifício do cordeiro, não era mais necessário aquele sacrifício daquele animal, porque a providência, o Cordeiro de Deus já estava entrando em cena com um propósito. Aqui eu quero abrir um leque para falar algumas verdades. Não é o propósito primordial do Senhor dar chave para alguém, não é o propósito primordial do Senhor, aleluia, enriquecer alguém.
alguém. O propósito primordial é libertar a nossa alma, que outra hora estava cativa, é libertar a nossa vida, nos dar condição de perdão através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Agora o Cordeiro de Deus, quando ele sai das águas do Rio Jordão, passa por aquele processo da tentação e venceu. Começou o seu ministério terreno, fazendo milagres e maravilhas. Aonde o Senhor chegava, ele chegava para resolver toda a situação. Situação que a medicina não resolvia, ele resolvia. Situação que outras situações adversas sobrevinham sobre ele e ele resolvia. Aleluia, porque ele era Deus. Aleluia, querido, entendemos, diz a palavra do Senhor. Aleluia, que até os leprosos naquela época, que era uma classe excluída pela sociedade, eles não tinham o direito de exercer cidadania. Quando eles encontravam alguém pelo caminho, era por lei eles levantar as duas mãos mais alto que a sua cabeça e dizer: eu sou leproso, eu sou leproso, eu sou leproso, para que as pessoas não se aproximassem deles. Aleluia. Aconteceu uma certa feita, eram 10 pessoas nessa mesma situação. O Senhor Jesus deu apenas uma palavra de ordem. Aqueles 10 foram por lado, tiveram condição de exercer sua cidadania e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. E continua o Senhor, o Cordeiro de Deus, operando milagres e maravilhas. Uma certa feita, apresentaram-se a ele uma mulher, aleluia, que foi pego em ato de adultério. Aleluia. E agora colocaram ele na parede dizendo: olha, mestre, esta mulher foi pega e pela lei ela deve ser apedrejada. O que é que tu tem a dizer a respeito dela? Esperando uma falha. Por quê? Porque o Senhor, se o Senhor falasse, aleluia, que aquela mulher não podia ser apedrejada, eles iam dizer: então tu transgrides a lei de Moisés, então tu não é o Messias confirmadinho. Aleluia. Mas se o Senhor falasse: pode apedrejar esta mulher, aleluia, eles iam dizer: cadê teu amor, cadê teu perdão, cadê tua misericórdia, aleluia. Mas o Senhor, conhecendo a intenção do coração de cada um, ele sabe como resolver. Antes de eu entrar na mensagem, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor conhece a tua história, ele sabe os pensamentos do teu coração, ele sabe o teu deitar e teu levantar. Aquela situação que você não tem condição de resolver, ele resolve, porque ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E esses outros acontecimentos que chamou a atenção dos religiosos da época. Querido, aqui eu falo com muito tremor e temor diante do Senhor. O Senhor Jesus, ele nunca teve dificuldade com o leproso. O Senhor Jesus nunca viu as pessoas que eram possessas como um problema na vida deles. Aleluia. Sabe quem trouxe problema para ele? Aleluia. Era aqueles que estavam postos, aleluia, como figuras que eram representativos da lei. Aleluia. Eram essas pessoas que eram para defender o reino dos céus. Foi justamente essas pessoas, por falta de interpretação a respeito da pessoa bendita de Jesus, que começaram a procurar culpa, começaram a procurar situação para condená-la, para maltratar, até mesmo para crucificar. E aí eu fico pensando: meu Deus, mas que situação! E o Espírito Santo falou ao meu coração: na verdade, este mal, esta maldade, esta malícia era só uma ferramenta de Deus para se cumprir o propósito maior, porque era necessário que o Cordeiro de Deus fosse imolado no Calvário em favor das nossas vidas. Então a maldade, a trama de Jesus era uma ferramenta que Deus usou para nos beneficiar, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 3 anos se passaram, milagres, maravilha. Aleluia. Alguém achou por bem criar
passando por uma condenação, pelo julgamento. Diz a palavra do Senhor que na mesma época, na mesma situação, tinha um homem bárbaro, criminoso, liderava a maior facção daquela época, no linguajar atualizado, por nome Barrabás. E essa pessoa estava condenada à crucificação por conta dos seus diversos crimes. Aleluia. Estava preso por uma causa que ele cometera. Estava aguardando a sua sentença. Aleluia. Mas nesse mesmo momento, aleluia, alguém estava decidindo sobre a vida de Jesus. Aleluia. Querido, a Bíblia vai dar ênfase de uma certa mulher conhecida, uma mulher de Pôncio Pilato. Ela chegou, deu um sonho à noite, dizendo que aquele homem era justo. Ela agora chega para o seu esposo e diz: esposo, você não pode condenar este homem porque ele é justo. Querido, aleluia. Enquanto os sacerdotes queriam crucificar, Deus estava usando uma mulher de outra etnia, de outro segmento, para dizer: ele é justo, ele é justo, ele é justo, ele é justo. Aleluia. Glória a Deus. Há quem diga que o maior segredo é aquele que não quer enxergar a verdade sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E Pôncio Pilato, ele tentou de alguma forma inocentar. Ele até trouxe Jesus Barrabás, o júri popular, apresentou para a população, esperando ele, a população, ter um senso de justiça e dizer: liberta o inocente, condena o culpado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, para surpresa dele,